Sejam bem-vindos ao curso Apicultura para Iniciantes da plataforma eCampo da Embrapa. Meu nome é Bruno de Almeida Souza, sou pesquisador da Embrapa e vou guiá-los ao longo desse primeiro módulo que tem como tema as abelhas e a sua criação no Brasil. Ao final desse módulo, espera-se que o aluno seja capaz de conhecer as principais características da abelha africanizada Apis mellifera, bem como conhecer a importância da atividade apícola no Brasil. Especificamente nessa segunda aula, nós vamos tratar de aspectos morfológicos e de comunicação das abelhas Apis mellifera. Conforme apresentado na primeira aula, as abelhas são insetos e, como tal, possuem o corpo dividido em três partes: cabeça, tórax e abdômen. Vamos ver com mais detalhe cada uma dessas partes. Nessa representação esquemática de um perfil de abelha, nós podemos ter noção dessas três partes. Iniciaremos pela cabeça, que é considerado o centro sensorial desse inseto. Começando pelo ápice, ou a parte superior da cabeça, nós vamos encontrar os ocelos, também chamados de olhos simples. Eles estão presentes em número de 3 e dão à abelha a capacidade de distinguir variações de luminosidade. Isso garante às abelhas a capacidade de enxergar, por exemplo, em ambientes escuros, como o interior da colmeia. Ao lado dos olhos simples, vamos encontrar os olhos compostos, dispostos lateralmente à cabeça. Como o próprio nome sugere, esses olhos são compostos por subunidades chamadas omatídeos e que, em conjunto, dão à abelha a capacidade de enxergar na presença de luz e ter uma percepção de visão de distância. O número de omatídeos presentes no olho composto vai variar a depender do indivíduo da colônia, podendo ir de cerca de 6.300 em uma rainha até mais de 13.000 omatídeos em um zangão. Há também na cabeça um par de antenas, estruturas de extrema relevância, principalmente quando tratamos da comunicação química feita por meio de feromônios entre os indivíduos de uma colônia. Isso será um tópico que abordaremos ainda neste módulo do curso de Apicultura para Iniciantes. A antena ela é composta de sensores que conseguem captar esses odores e funcionam como uma estrutura olfativa das abelhas. O número de segmentos presentes nessa antena e a quantidade de sensores olfativos também irá variar a depender do indivíduo, assim como observado para os olhos compostos. Por fim, encontramos na cabeça o aparelho bucal. Ele é composto por diversas estruturas, mas podemos destacar duas delas: a mandíbula e a glossa ou língua. A mandíbula é uma estrutura utilizada por todos os indivíduos da colônia, quando do seu nascimento, para a abertura da célula de cria. Nas operárias, essa mandíbula ainda é utilizada para manipulação de cera, coleta de própolis, limpeza das células de cria e retiradas de sujidades e de animais mortos de dentro da colônia. Já a glossa ou língua é a estrutura responsável por permitir que a abelha consiga coletar o néctar presente nos nectários das flores. Também é por meio dessa estrutura que as abelhas se alimentam e trocam o néctar coletado nas flores entre si, permitindo a sua desidratação e posterior formação do mel, que vai ser armazenado nos alvéolos dos favos da colônia. Após a cabeça,
encontramos o segundo segmento do corpo das abelhas, o tórax. Nesse tórax estão inseridas as estruturas responsáveis pela locomoção das abelhas. A primeira estrutura são as asas, presentes em 2 pares, um anterior e um posterior, que, batendo em conjunto, permitem à abelha realizar o voo. O movimento de bater de asas se deve à ação de fortes musculaturas presentes no interior desse tórax. Outras estruturas também presentes no tórax são as pernas, presentes em número de 3 pares, sendo um dianteiro, um médio e um posterior. Cada uma dessas pernas é adaptada para realizar determinada função. No primeiro par, vamos encontrar estruturas que permitem, por exemplo, a limpeza das antenas. No segundo par, encontraremos a função de auxiliar no carregamento e na manipulação do pólen e própolis coletado nas plantas. E no terceiro par de perna, encontraremos uma estrutura muito particular chamada de corbícula. Essa corbícula, também chamada de cesto, é uma dilatação presente no terceiro par de perna das abelhas, onde serão acomodados o pólen e a própolis coletados no campo e transportados para o interior da colônia. E, finalmente, chegamos ao terceiro e último segmento do corpo das abelhas, o abdômen. Nesse abdômen, encontraremos uma série de órgãos relacionados às mais diversas funções. Relativo aos órgãos reprodutivos, encontraremos nas fêmeas ovários, oviduto e vagina, nos machos o pênis e os testículos, sendo que nas rainhas encontraremos muito bem desenvolvido também uma estrutura chamada de espermateca, responsável por armazenar os espermatozoides durante o voo nupcial. Teremos ainda o estômago de mel ou vesícula melífera e papo, que serve para o transporte de néctar e de água coletado no campo para o interior da colônia. Teremos ainda o aparelho digestivo, o aparelho respiratório, os gânglios nervosos, as glândulas produtoras de cera, além do sistema de defesa, representado externamente pelo ferrão. Esse ferrão somente está presente nas fêmeas, ou seja, rainha e operárias. Na rainha, o ferrão é utilizado tanto para a sua defesa contra outras rainhas que venham a surgir na colônia, como também como ovipositor, auxiliando a realizar a postura dos ovos no fundo das células de cria. Já nas operárias, a função é essencialmente de defesa. Ao ferroar, esse ferrão fica preso ao corpo do agressor e, junto a ele, uma glândula de veneno que, por ação de musculatura própria, pulsa, injetando no corpo do agressor veneno que irá afugentá-lo ou levar, eventualmente, à morte. É importante destacar, no entanto, que ao ferroar e perder ferrão, bolsa de veneno e, eventualmente, parte de seu intestino, a abelha operária está condenada à morte. E vem daí a necessidade de se conhecer aspectos biológicos da apis mellifera e o manejo adequado a ser dispensado, evitando tanto a exposição desnecessária do apicultor a ferroadas, quanto a morte de grande número de abelhas. Chegamos no último item dessa aula, comunicação. Como ocorre em outros insetos, a comunicação e o mundo das abelhas
é extremamente dependente de feromônios, que são substâncias liberadas por indivíduos e que desencadeiam reações comportamentais em outros indivíduos da mesma espécie. A rainha, por exemplo, por meio de feromônios, consegue manter a coesão social da colônia, indicando aos outros indivíduos que ela está presente. Também por meio de feromônio, durante o voo nupcial, a rainha consegue atrair zangões para realizar a cópula durante o voo. Já as operárias, por meio de feromônios presentes em sua mandíbula e na glândula de veneno, consegue desencadear um comportamento defensivo em todos os demais indivíduos da colônia. E é a partir do conhecimento desse mundo essencialmente químico e de odores das abelhas que surgem algumas das recomendações de prática de manejo, como, por exemplo, a não utilização de substâncias de odor muito forte pelo apicultor, a exemplo de perfume. Também a utilização de roupa limpa que não tenha odor de suor impregnado. E também o de se evitar ao máximo de matar desnecessariamente abelhas operárias, com isso minimizando a chance de desencadear um movimento de defesa em massa por toda a colônia. Chegamos à dança das abelhas. Ao contrário dos feromônios que podem se dispersar no ar e desencadear comportamentos em indivíduos que estão distantes da fonte de origem desse feromônio, no caso da dança, há um contato muito próximo entre a abelha que está querendo passar uma informação e a abelha que está recebendo essa informação. Essa dança é realizada por abelhas operárias na fase de campeira, ou seja, quando seu esforço de trabalho está direcionado para a coleta de recursos alimentares para a colônia. Essa dança consiste na realização de movimentos circulares realizadas pela operária no interior da colônia, e entre esses movimentos circulares, ela realiza movimentos rápidos de vibração com seu abdômen. Toda essa dança é acompanhada de muita atenção pelas demais abelhas campeiras que estão no interior da colmeia. Por meio dessa dança, a abelha campeira retransmitirá às demais campeiras da colônia informações precisas de navegação, que tem como referência a posição da colônia em relação ao Sol. O ângulo da dança e a quantidade de requebrados feitos com o abdômen informarão local e distância da fonte de alimento. Além das informações presentes na dança, também são distribuídas pequenas amostras do material coletado pela campeira, passando de língua em língua, de forma que as abelhas consigam saber qual fonte alimentar naquele local deve ser buscada. Essa estratégia permite uma mobilização rápida e precisa de campeiras, de forma que possam explorar da maneira mais eficiente possível o recurso alimentar identificado. E disponibilizamos agora informações sobre o material complementar dessa aula. Todos eles estão disponíveis na internet e ficarão também disponíveis na aba Material Complementar da plataforma eCampo.